Pessoal, tudo bem? Eu gostaria de começar pedindo desculpa pelo áudio do vídeo passado sobre o exercício de binomial, mas é porque eu tô me encontrando aqui ainda com os microfones, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para o nosso último exercício da série de exercícios de revisão de probabilidade. Claro, né? Os que eu postarei agora, no momento. Mais pra frente, se vocês me derem alguma sugestão, posso postar outros exercícios também, tá? Posso também postar, se vocês quiserem, exercícios resolvidos no Excel, tá? Que é bem fácil, bem rápido de fazer também. Então, nós já vimos exercícios de variável aleatória, de distribuição binomial, e hoje nós vamos ver esse exercício de distribuição normal. Ele fala assim: uma fábrica de pneumáticos fez um teste para medir o desgaste de seus pneus e verificou-se que ele obedece a uma distribuição normal, de média 48.000 km e desvio padrão de 2.000 km. Calcular a probabilidade de um pneu escolhido ao acaso durar mais que 46.000 km, durar entre 45.000 e 50.000 km. A primeira coisa que nós precisamos fazer para resolver um exercício de probabilidade, e eu estou batendo nessa tecla desde o nosso primeiro exercício aqui, é que nós precisamos definir a variável aleatória que a gente está trabalhando. Então, aqui, nós vamos trabalhar com a variável aleatória x, e x é o desgaste do pneu, tá? Então, x é o desgaste do pneu. E ele falou pra gente que x, né, segue uma distribuição normal, com média, né, mi de 48.000, e o desvio padrão, né, é de 2.000. Então, a variância aqui na notação, a gente coloca a variância, que é, então, o 2.000 ao quadrado. Sendo assim, então, lembrando, gente, que aqui na notação é sempre mi e sigma 2. Então, mi e a variância, tá? Sendo assim, a gente já pode ver lá o que ele pediu pra gente calcular. Ele pediu pra gente calcular a probabilidade do pneu escolhido ao acaso durar mais que 46.000 km. Beleza, vamos abrir aqui nosso caderno pra gente ter mais espaço aqui para escrever. Então, ele pediu a probabilidade de x ser maior do que 46.000, né? Da probabilidade do pneu durar mais que 46.000 km. Bom, sabendo que a nossa variável tem distribuição... Nossa, esqueci de colocar o n aqui, gente. Sabendo que a nossa variável aleatória, ela tem distribuição normal, nós teríamos que ir lá resolver a integral, né, de 46.000 a infinito, da f de x, da distribuição normal, e assim por diante. Só que nós já vimos em aula que a gente não consegue resolver essa integral aqui manualmente. Então, nós temos que fazer o que a gente chama de padronização da nossa variável, tá? Então, o que a gente faz? A gente transforma, a gente constrói uma nova variável, que no caso é z, através do nosso x, né? Então, ela é o quê? É o x menos a média dividido pelo desvio padrão. Esse nosso z também tem distribuição normal, só que aí com média 0 e variância, né? O desvio padrão 1. Tá? Fazendo essa padronização, a gente consegue observar os valores para z dentro de uma tabela onde já foi, então, colocado para nós todas as respostas para a integral, né, de z. Então, como que a gente vai ter que fazer essa padronização? Isso já foi explicado em sala, então eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, gente? Por isso. Como que eu vou fazer essa padronização? Então, eu vou ter que aplicar aqui, ó, x maior que 46.000. Como que eu vou fazer isso? Tá? Eu tenho que aplicar o x menos a média, então tem que fazer aqui, menos a média, menos a média. Ele divide, então, pelo desvio padrão. Então, dividido pelo desvio padrão, dividido pelo desvio padrão. Tá?
Então, eu apliquei a transformação, né, dos dois lados da nossa função. Então, eu tenho aqui que x menos mi dividido por sigma é o mesmo que o z, tá? Então, posso chamar aqui de z, maior do que 46.000 menos. Mi é o quê? Mi é 48.000. Dividido por sigma, que é 2.000. Tá? E aí, a gente vai conseguir o que aqui? Probabilidade, então, de z menos 1,00. Tá? Então, a gente chegou aqui que a probabilidade de x ser maior que 46.000 é o mesmo que a probabilidade de z ser maior do que menos 1,00. Beleza. Então, agora é só a gente olhar lá na nossa tabelinha. Então, vamos entender qual que é a área da nossa tabela que a gente precisa olhar. A gente sabe que o z, né, tem média zero. Então, a média aqui, né, o centro da nossa distribuição é no zero. O menos 1 vai estar mais ou menos aqui. E a gente está interessado em que área, então? A gente está interessada na área acima. A gente quer saber a probabilidade de z ser maior do que menos 1, tá? Maior do que menos 1, a gente vai ter que olhar na tabela. Pegando a nossa tabelinha da distribuição normal, vou colocar aqui ela em tela cheia para a gente conseguir verificar. A nossa tabela da distribuição normal padronizada, aqui, ela tem aqui todos os valores para z negativo, os valores para z positivo. Então, nós podemos observar o valor da probabilidade de z ser maior do que menos 1 pela nossa tabela. Só que tem um detalhe, né? Se nós observarmos a nossa tabela, ela sempre dá a área abaixo do nosso valor de z. Então, para qualquer valor de z que eu procurar aqui na nossa tabela, eu estou encontrando o valor abaixo, tá? Então, no nosso caso, eu quero o valor de menos 1,00, né? Então, venho aqui, ó, menos 1,0, tá vendo onde está a minha setinha? Menos 1,00, né? Então, o valor aqui, né, referente à área, é 0,1587. Deixa eu pegar aqui, então, o nosso caderno. Vou colocar o nosso caderno aqui do lado, sem tapar o que a gente precisa. Bom, a área que a tabela me deu é exatamente a área, vou fazer de laranja para combinar com o nosso tema de probabilidade. É exatamente essa área que eu estou pintando aqui. Por quê? Porque a tabela sempre me dá a área abaixo, tá? A área abaixo. Só que eu estou interessada na área acima, né? Então, como que eu vou poder fazer para resolver esse meu problema? Bom, uma solução, né? A solução mais fácil que a gente consegue ver aqui é o quê? Lembrar que a área total da nossa tabela vale 1, né? Se nós, observando na tabela, nós conseguimos a área abaixo do valor que eu estou interessada, então a área abaixo aqui é a mesma coisa do que o quê? Probabilidade de z ser menor do que menos 1,00. Vocês concordam comigo? Bom, ainda no meu raciocínio, vocês conseguem ver o quê? Que a área que nós estamos interessados, eu vou pintar ela de uma outra cor, vou pintar ela de azul, tá? Essa área azulzinha aqui, ó, não é? Azulzinha agora com preto, né? E azul. É essa área acima, né? Então, como que eu posso fazer para conseguir apenas a área em azul? Bom, a área em azul
eu posso simplesmente pegar o total, que é 1, menos a parte laranja, né, que é a que eu não estou interessada. E assim eu consigo a parte superior a menos 1, tá? Então, essa parte aqui é a parte que eu estou interessada, maior do que menos 1,00. Então, quando eu tenho um problema, tá, em distribuição normal, que ele pede a probabilidade acima de um determinado valor, eu posso sempre pensar que é 1 menos a probabilidade do complementar, ou seja, do que vem abaixo daquele valor, tá? Então, eu tenho lá que é 1 menos o quê? Qual que é a probabilidade de Z ser menor do que menos 1? Qual que é a probabilidade, a área laranja? Então, vou vir aqui, ó, menos 1,00, né? Então, 0,1587. Então, venho aqui, 0,1587. E aí, nós vamos ter aqui o valor de 0,8413, tá? Então, a probabilidade do pneu durar acima de 46.000 quilômetros é de 84,13%, ou, né, 0,8413. Tá? Então, a mesma probabilidade que eu calculo para Z equivale para o X, ok? É nessa forma que a gente pode calcular. Na letra D, ele pergunta o que? Vamos procurar lá o que ele pergunta. Durar entre 45.000 e 50.000. Então, vamos fazer aqui Então, vamos resolver a letra B. Na letra B, ele pergunta a probabilidade de X estar entre 45.000 e quanto mesmo? Vamos conferir. 50.000, tá? E aí, a gente tem que fazer da mesma forma, tá? A gente não consegue resolver a integral, então a gente precisa fazer a padronização, que é lá o Z é x menos μ dividido por sigma. Então, como que a gente vai fazer a padronização? Vou ter que aplicar, né, a padronização de todos os lados. Então, 45.000 menos μ dividido por sigma. X menos μ dividido por sigma. 50.000 menos μ dividido por sigma. E aí, a gente pode substituir os valores. Bom, vou ver aqui, 45.000 menos 48.000 dividido por 2.000. Z é maior que isso. E Z é menor do que 50.000 menos 48.000 dividido por 2.000, tá? E aí, nós vamos ter que resolver a continha aqui. 45 menos 48 menos 3 dividido por 2 vai ser menos 1,50. Aqui eu tenho Z e aqui eu tenho, então, um positivo. Tá? Então, é essa área que eu quero para Z, né? Então, vou desenhar aqui, vou desenhar desse lado de cá. E finge que está simétrica a nossa curvinha. Estou aqui com 0. Então, qual que é a área que eu quero? Eu tenho aqui menos 1,05 e 1,00 positivo. Então, eu tenho aqui toda a área que eu desejo. Então, eu desejo essa área aqui de dentro, não é isso?
Como que eu vou fazer? Se eu olhar na tabela, né, vou pegar a tabelinha lá pra gente verificar. Se eu olhar na tabela, a probabilidade de Z ser menor do que menos 1,05, zero, né, no caso, 1,50, é 0,0668. Mas professora, pera lá, né? A senhora tá certa, né? Que se a gente olhar lá na tabela, vou pegar o azul aqui, eu vou conseguir aqui, né, a probabilidade de Z ser menor do que menos 1,50. É somente essa área aqui, ó, né? Então, equivale a essa área. Se nós olharmos, né, o 1 positivo, né, 1,00, igual está ali no que a gente precisa, então 1,00, então 0,8413. Qual que é essa área? Essa área do 0,8413 é toda essa área aqui, ó. Inclusive aqui está pintada de azul. Por quê? Porque abaixo, né, de 1 positivo, né, probabilidade de Z ser menor do que 1, é tudo, tá? É acumulado. Então, eu não estou interessada nessa parte que está em azul. Vocês concordam comigo? Eu estou interessada só na parte que está em preto aqui. Vou pintar essa parte de preto aqui de verde agora. Não sei. Quero pintar de outra cor. Eu só quero essa parte aqui de dentro. Como que a gente pode fazer? Bom, só quero essa parte aqui. Então, se vocês repararem, se eu pegar essa maior parte aqui, que é a laranja, e subtrair a azul, eu não consigo a parte verde, né? Então, se eu pegar a probabilidade de Z ser menor do que 1 positivo, né, 1,00, menos a probabilidade de Z ser menor do que menos 1,50, eu consigo, né, a parte que eu estou interessada, que é apenas o intervalo ali entre elas. Então, menos 1,5, deixa eu só voltar lá porque eu não me recordo mais o menos 1,5. Tá aqui, ó, 0,668. Acho que tá aparecendo no vídeo, tá sim. Deixa eu só voltar no nosso caderno. Então, o 1 positivo é 0,8413, né? Ó, vocês conferirem aqui, 1,00. E o menos 1,50, né, 1,50, é o que eu acabei de abaixar ali, que é 0,0668. Então, 0,0668. E aí, sim, eu consigo o valor, né, a área dentro do intervalo que eu desejo. Então, 0,8413 menos 0,868. Então, nós temos aqui dentro dessa área, equivale a 0,7745. Tudo bem? Então, a probabilidade de X durar entre 45.000 quilômetros e 50.000 quilômetros é 0,7745 ou 77,45%. Tudo bem? Só uma questão, que toda vez que eu tiver um intervalo, tá? Vou escrever aqui para vocês. Toda vez que eu precisar da probabilidade, né? Pode ser que vamos trabalhar em relação a Z, de A e B. Então, Z estar entre o intervalo A e B. Eu sempre posso, né, já trabalhar com a probabilidade de Z ser menor do que o B, menos a probabilidade de Z ser menor do que A. Tá bom?
Então, isso daqui já é uma regrinha. Quem quiser já pode anotar para o formulário, que isso é muito utilizado. Tudo bem? Para esse tipo de tabela, né, gente? Eu vou deixar essa tabelinha aí disponível no nosso Drive, tá? Nossos materiais aqui do YouTube, para quem quiser ter acesso. Essa tabela é muito mais fácil de trabalhar, tá bom? Eu acredito, né, nos meus anos aí de trabalho com os alunos, eu acredito que essa tabela seja mais fácil de entender, tá bom? Não esqueçam de me seguir no canal, de ativar sininho, de deixar sugestão de vídeos, tá? Porque eu sempre estou aqui tentando trazer exercícios para vocês, para os meus alunos, e para que vocês possam usar aqui como uma forma de revisão das aulas, tá bom? Um beijo, até mais!